Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui felizes por poder conversar com vocês a respeito da nossa viagem à Turquia. O grupo se encontra de retorno ao Brasil depois de aproximadamente 11 dias de busca pelas nossas raízes desse cristianismo iluminado, desse evangelho libertador na Ásia Menor, levado àquelas regiões pela perseguição, fruto de uma intolerância religiosa do primeiro século, mas que as suas raízes são marcadas por grandes vultos, grandes escolhidos de Cristo, como Paulo, como Pedro, João, Tiago, Filipe, que deram a própria vida, deram uma vida inteira dedicada ao seu amor e à sua mensagem libertadora. O grupo volta, com certeza, reconfortado, reanimado e fortificado na sua fé e na sua confiança no amor de Deus. O estudo começou pela Capadócia, onde se encontram as cidades subterrâneas, marcos profundos de construções. Eu falo construções porque foram escavadas pelos hititas. E ali em Cáceres, ou Cesareia, na Capadócia, o nosso grupo pôde verificar essas marcas das cidades subterrâneas, onde os cristãos se refugiaram, fugindo das perseguições e encontrando ali suporte para a sua permanência e para a sua confiança na expansão da mensagem de Jesus. Ainda na Capadócia, no vale de Goreme, nós encontramos as marcas de Basílio de Cesareia, naquelas chamadas igrejas rupestres decoradas de pinturas bíblicas do século X e XI, o vale do Avicilá, o Vale de Zelve, as famosas chaminés de Fada, que marcam com certeza os nossos olhos, os nossos corações, para relembrar o quanto Basílio foi forte, foi profundo e foi um baluarte da fé do Cristo entre nós, criando a oração em comunidade, as distribuições de comida, as conhecidas cestas básicas, trazendo já em suas raízes o fora da caridade, não há salvação. Da Capadócia, o nosso grupo migrou para a Antioquia. Aí sim, Antioquia da Síria ou de Orontes, aonde a primeira comunidade, fruto das perseguições em Jerusalém, migraram para Samaria e para Antioquia, já na antiga Anatólia, atual Turquia. Ali a primeira comunidade teve fora de Jerusalém as suas grandes e primeiras raízes, com um grupo imenso de pessoas fortes, dispostos a darem a própria vida pela causa do Evangelho. Nós tivemos aí figuras como Barnabé, Paulo e tantos outros como Pedro e demais vultos que, reunidos em Antioquia, formaram assim a primeira comunidade, onde tinham mestres da lei e médiuns que, em oração, em reunião, eles se uniam. E foi ali que, depois de um ano, eles, vivendo em grutas, receberam pela primeira vez o nome de cristãos. E foi nessa atmosfera de sensibilidade mediúnica que eles, em reuniões, após a aplicação de passes, jejum e muita oração, o Espírito vem e pede que separem Paulo e Barnabé para a missão. E ali começa toda a história que conhecemos das viagens de Paulo por toda a Ásia Menor, de João com Maria para Éfeso e circunvizinhança, onde ele fundou chamadas 7 comunidades da Ásia Menor, onde teve
início tudo que conhecemos narrado no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. Assim, o grupo chega nesse espírito a Icônio, aonde Paulo encontrou Tecla, aonde Paulo foi apedrejado e dado como morto, aonde Paulo ratificou a sua confiança na fé e no amor do Cristo, sobrevivendo a um apedrejamento, mas não desistindo daquilo que ele considerava importante, que era levar a mensagem do Cristo a todas as regiões. De Icônio, o grupo caminhou para Pamukkale. Ali em Pamukkale, o grupo visitou Hierápolis, a cidade onde Filipe, o apóstolo do Cristo, foi martirizado, vizinho a Pamukkale, com visita às comunidades de Sardes e Filadélfia, onde eles aprenderam ali a importância da vigilância e do amor. Porque em Sardes, com toda a sua condição de fortificação, faltou-lhes a vigilância. E em Filadélfia, Jesus, na sua carta ao Apocalipse, recebida por João, aquela comunidade parabenizou, porque elas não desistiram e foram fiéis à sua mensagem libertadora. Dali o grupo vai a Esmirna, aquela grande, conhecida como princesa do Egeu, e ali em Esmirna eles formam uma espécie de suporte, porque dali eles precisaram ir a Éfeso, mas ali eles antes visitaram a igreja hoje existente, em homenagem a Policarpo de Esmirna, um dos maiores discípulos de João, que deu testemunho da sua fé e da sua confiança em Deus, sendo eleito mestre ou chefe religioso naquela época e fundando comunidades próximas como a comunidade de Filomélio, a quem foi endereçada a grande carta contando a história de Policarpo depois do seu martírio, do seu testemunho de amor a Jesus. Dali, no dia seguinte, o grupo vai à casa de Maria em Éfeso, onde João, atendendo a um pedido de Jesus, na cruz, o único discípulo que foi com ele até a cruz, até o sacrifício final. Ali, Jesus recomenda que João cuidasse de sua mãe. E a tradição diz que quando começaram as perseguições após a morte de Estevão em Jerusalém, quando o grupo vai para Samaria, outro para Antioquia, João emigrou para Éfeso, a terceira maior cidade do Império Romano naquela época, representada pela deusa mãe da Anatólia, mãe terra da Anatólia, por Artemisa, a deusa grega, que tinha o nome romano de Diana, e depois Maria, que passou a se chamar, como eu já falei para vocês, Mary Anne, Maria, mãe ou mãe Maria, que representava a terceira deusa feminina da Anatólia, que é a única região em que não possuía um deus, mas deusas. A deusa mãe, Artemisa, deusa grega, e Maria de Nazaré, deusa cristã. Nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, e por isso Maria ainda hoje é tão respeitada ali naquela região, como também o discípulo bem-amado de Jesus, que mesmo sendo recluso na ilha de Pátimos, não perdeu a sua fé e por 15 anos ficou ali sob o domínio de Domiciano, mas depois ele volta, sofre um naufrágio, agarra-se numa tora de madeira e volta a Éfeso, e ali ele conclui, com respeito da comunidade, a sua tarefa
falecendo no ano 103, com 97 anos, segundo falam-se os estudiosos. E João ainda hoje é muito reverenciado naquela região de Éfeso. Paulo, quando chega ali na sua terceira viagem, já tinha notícias que ele estava ali, que ele batizava, né, em água e em nome de Jesus. Dali o grupo vai para Chanakali, que é a antiga região de Troia. E ali eles visitam Alexandria de Troade, onde temos a passagem de Paulo na segunda e na terceira viagem, onde ele se despede dos anciãos de Éfeso em um momento de comoção, um momento de muita fé e muita confiança, porque foi ali em Alexandria de Troade que Paulo mediunicamente recebeu o convite do homem da Macedônia para ir à Grécia, para ir ao outro lado do mar Egeu, mais a oeste do mar Egeu. E ele foi e realizou trabalhos em Filipos, Tessalônica, Corintos, como nós sabemos, visitou sábios em Atenas, pregou nas ágoras, ficou 2 anos em Éfeso na sua terceira viagem. Então Paulo marcou presença naquela região. Em Alexandria de Troade, numa pregação noturna, foi quando ele se alongou e Eutico, que estava na janela assistindo a pregação de Paulo, cansou, adormeceu e caiu do terceiro andar e foi dado como morto. E Paulo foi lá e o ressuscitou. Então a gente vai observando as marcas fortes que esse grupo encontrou naquela região. A fé de Paulo, a confiança de João, o testemunho de Pedro, que também realizou trabalhos em Cesareia de Herodes, em Jope, trabalhos de universalidade da mensagem de Jesus. E todos esses testemunhos servem de referenciais para todos nós. Não desanimarmos e acreditarmos que depois de uma viagem dessa, de um testemunho desse, de uma verificação geográfica, histórica, cristã e de fé, ninguém volta como foi. Todos retornam ao Brasil reconfortados, com a sua fé renovada, cheios de exemplos para serem seguidos, entendendo que o convite de Jesus é sempre um convite de esperança, de certeza que ele deixou luzes por onde passou, e essas luzes, essas energias reconfortam nossas mentes e os nossos corações e nos trazem muito conforto, muita alegria e muita felicidade. O grupo tem muito que agradecer a Deus, a todos esses testemunhos que receberam, que ouviram, que tomaram conhecimento da existência, possa servir de suporte à fé de todos, e que eles tragam daquela região onde o amor, a confiança em Jesus foi tão marcante, tragam energias para distribuir por este nosso Brasil, que ele possa receber as luzes das bênçãos, da esperança, da confiança e da fé, que nós possamos agradecer por mais essa oportunidade que nos foi dada de um reencontro com a história dos primeiros sucessores do Cristo, que deixaram tantas luzes para as nossas vidas. Que sejamos todos bem-vindos, que todos regressemos ao Brasil com as nossas bagagens do coração e da mente cheias de alegria, de esperança e de fé. Que Jesus fique com vocês, e aqui nós damos por encerrado as nossas pesquisas, nossos estudos na Ásia Menor, Anatólia, atual Turquia. Fique com Jesus, e a partir de amanhã retomaremos os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, de todas as noites, tudo sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, que também esteve conosco na Turquia, por onde passou todo esse grupo. Ele estava na vigilância junto com Ismael e o espírito protetor daquela região da Ásia Menor. Muita paz a todos, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.